Existem clássicos, existem modas e existem histórias que simplesmente moram na nossa memória afetiva. Ontem, depois de 18 anos da sua estreia, eu fui para o cinema rever ao primeiro filme da saga Crepúsculo, que tinha sido o único que eu nunca vi no telão. E, gente, que experiência maravilhosa! Eu me senti de volta a Forks e resolvi gravar esse vídeo porque quando eu compartilhei no Instagram, que eu estava lá para assistir Crepúsculo, eu percebi que havia muito preconceito, muita resistência por parte das pessoas contra Crepúsculo. E eu decidi pensar, por que as pessoas, têm tanto preconceito? Então eu resolvi gravar esse vídeo pra gente bater um papo sobre isso. E eu quero que você me diga a verdade antes de eu começar a falar. Você não gosta de Crepúsculo porque você realmente assistiu a todos os filmes ou leu os livros e não gostou? Ou é porque todo mundo fala mal e você acha, por exemplo, que é filme de menina, de adolescente, que é vampiro sem noção? Então, esse é o primeiro ponto. Veja só, quando Stephanie Meyer lançou Crepúsculo, ela lançou, na verdade, em 2005, esse primeiro livro, essa obra de arte, sim, com uma das capas mais bonitas da literatura. E o filme, ele só ganhou vida 3 anos depois, em 2018. E eu lembro que foi um grande fenômeno, assim, no cinema, e todo mundo só falava sobre isso, né? Infelizmente, quando eu caí na real, o filme já não estava mais em exibição nas telas, e eu assisti em casa. Mas eu lembro que eu fui logo atrás, de ler o livro. Eu estava fazendo a minha primeira faculdade de enfermagem. Para quem não sabe, eu sou professora de português, mas a minha primeira formação é em enfermagem. E eu lembro que eu imprimi junto com a minha melhor amiga, esse livro pra gente ler juntas. E, gente, a gente não tinha dinheiro, então a gente imprimiu, 2 páginas por folha e lemos. E a gente se apaixonou pela história. Muita gente fala que os filmes são ruins e que os livros são ruins, mas nunca, de fato, pegaram um livro para ler. E a primeira coisa que eu quero falar é que os livros, eles são superiores aos filmes, ao meu ver. Por quê? A Stephanie Meyer, ela tem uma capacidade muito grande de transmitir, o pensamento dos personagens de uma maneira que não é cansativa. Quando a gente assiste aos filmes, a gente percebe que a Bella é sem graça, que ela é muito confusa, que ela, é um pouco inexpressiva. Mas a realidade, quando a gente lê a história, da Bella nos livros, a gente percebe que ela é uma pessoa introspectiva, que a personagem, de fato, traz uma série de inseguranças e ela, enfim, encontra alguém que a ama do jeito que ela é. Encontra alguém porque ela se apaixona perdidamente e recebe esse afeto de volta. Então, no livro você acaba entendendo melhor, cada um dos personagens do ponto de vista da Bella, no caso. Então, quando esse filme foi lançado, na verdade, quando os livros foram lançados depois, os filmes eles foram lançados, houve uma grande repercussão por conta das características dos vampiros. A gente sabe que os vampiros sempre foram representados nas telas, e também nas páginas de livros, como seres assustadores, perigosos, e que tinham algumas características muito específicas. Então, geralmente eram seres que saíam à noite, que tinham medo da cruz, do alho, água benta, eram seres extremamente agressivos, matadores, compulsivos. E aí, de repente, a Stephanie Meyer chega, com os Cullen, que são vegetarianos e só se alimentam de sangue de animais, e chegam com esses vampiros que brilham aí no escuro. E a gente, brilha, na verdade, no escuro não, na luz do sol, como se fossem diamantes, E aí tem aquele meme, com o Edward brilhando e a Bella falando, nossa, você é lindo. Ele fala, lindo? Claro que não, eu tenho a pele de um matador. Ele lá parecendo uma pedra preciosa. Sim, existe um grau de tosquice, sim, nessa situação toda. E nessa descaracterização, vamos assim dizer, dos vampiros, nos livros e nos filmes. Só que o que acontece é que a Stephanie Meyer ela resolveu criar uma outra narrativa, porque ela estava criando uma história de amor. Então ela não estava preocupada, por exemplo, em adaptar vampiros, como eles já eram conhecidos, em fazer uma história, um pouco mais violenta, agressiva. Não, ela queria contar a história, de um vampiro que se apaixonou por uma humana e que eles passam por uma série de desafios para conseguirem ficar juntos. Então, há um preconceito, primeiro, por parte dos fãs, de histórias de vampiros, contra, os vampiros aqui de Crepúsculo. A segunda questão, diz respeito a essa ser uma história, tradicionalmente feminina. Então,
essa história chegou como uma história de adolescente, de mulheres jovens, né? Uma história de mulherzinha, vamos assim dizer. E a primeira coisa, né, que esse livro encontrou foi uma barreira no público masculino, que nunca aceitou, que nunca abraçou de fato, né, as histórias da saga Crepúsculo. Então, desde o primeiro livro, né, desde o primeiro filme até o último, a gente sempre viu uma presença massiva, né, de mulheres no cinema. E geralmente quando a gente via, né, algum rapaz, era porque estava acompanhando, né, sua namorada, enfim. E eu sempre me perguntei por quê. E eu acho que é justamente porque essa é uma história de vampiros que traz um grau de romance. E no geral, né, os homens eles não são tão adeptos, né, falando isso de uma maneira mais aberta, no caso. Não são tão adeptos às histórias de romance. Então, as histórias de vampiro, né, que trazem a coisa do ser perigoso, do ser matador, né, do sanguinário, sempre chamam mais a atenção dos rapazes do que o Edward, que brilha, né, na luz do sol. Então, há um preconceito, né, com relação a ser uma história essencialmente feminina. Uma outra questão diz respeito aos efeitos especiais do filme. Sim, gente, eu sei que é muito bizarro. E assim, cada vez que eu assisto, eu vou percebendo mais coisas bizarras. Eu acho que um grande meme que virou piada assim no mundo inteiro foi a forma como eles resolveram fazer, né, o bebê, a Renesmee, né, ou a Renesmee, depende da tradução, né, da pronúncia, em CGI. Então a gente tem ali o bebezinho que cresce muito rápido e aí eles fizeram, né, a imagem de computação gráfica e ficou mesmo bizarro no filme Amanhecer Parte 2. Então, de fato, assim, ficou um bebê distorcido e eu acho que isso foi meio desnecessário. Dava para fazer melhor, mas há muitos efeitos especiais que são questionáveis. Então, a transformação, né, do Jacob e dos outros rapazes da matilha nos lobos é um tanto bizarra, né? A gente tem questões que nem dizem respeito aos efeitos especiais, mas assim, por exemplo, a peruca do Jacob no primeiro filme é muito ruim, né? A própria peruca da Bella, eu acho que é em Eclipse, que é horrível, assim, que a gente percebe que não é o cabelo dela, tá estranho, porque ela cortou pra fazer um outro personagem, né? Uma outra personagem no cinema que tinha o cabelo bem curtinho e repicado, que era uma estrela, né, de uma banda de rock. E aí depois ela tava ao mesmo tempo filmando a Bella e aí colocaram um aplique muito mal colocado, ficou muito feio. E dentre outras coisas. Então, assim, sim, há muitas coisas questionáveis, né? Era um filme que tinha baixo orçamento, principalmente os primeiros filmes. Mas a gente tem que perceber que, assim, esses filmes têm muitos anos. E o foco não era esse, não eram os efeitos especiais, sim a história. Então, eu acho que, até por conta disso, que apesar dessas bizarrices, Crepúsculo ainda continua conquistando muitos fãs, né, das novas gerações. Eu tenho alunas no meu colégio que amam Crepúsculo, eu sempre fico muito feliz quando elas me falam isso, porque eu percebo que é uma história que conseguiu aí atravessar uma geração. Ontem mesmo fui assistir, né, ao filme Crepúsculo com essa minha amiga Raquel, que a gente assistiu a todos os filmes juntos, exceto Crepúsculo. Então, a gente assistiu uma nova Eclipse, Amanhecer Parte 1 e Parte 2, sempre na estreia. Eu tenho até hoje o pôster de Eclipse. É que eu não achei pra mostrar pra vocês. Mas a gente foi com a filha da Raquel, com a Sophie, né? E Sophie tem o quê? 13, 14 anos. E é fã também da saga Crepúsculo. Então é muito especial perceber que foi uma saga que atravessou uma época, apesar dos problemas. Então, se uma história conseguiu se manter, né, no auge por tanto tempo, que a história é boa. Então, a saga Crepúsculo traz uma história que é muito envolvente e que, de fato, né, conquista mais moças do que rapazes, até porque a gente tem ali o eterno embate entre Team Edward ou Team Jacob, né? Eu sempre fui Team Jacob, mas com o passar do tempo fui percebendo, né, que o amor da Bella com Edward era de fato muito mais forte e fazia muito mais sentido. Então, hoje, eu acho que um pouco mais de maturidade, eu percebo que a Bella tinha que ficar mesmo, né, com o Edward, e o Jacob, né, ficou muito melhor com a Renesmee. Mas a gente tem aí esse embate das pessoas que torciam pra Bella ficar com o Jacob e as pessoas que torciam pra ela ficar com o Edward. Então, até hoje, isso ainda se mantém relevante. Então, se esse filme, né, e esses livros, eles duraram tanto tempo no auge, é porque tem qualidade. Então, eu acho que há muito mais um preconceito por querer comparar com histórias tradicionais de vampiros e por querer, né, colocar como um nicho de histórias só para mulheres, do que porque os filmes e os livros não têm valor. E assim, gente, os livros, eles são muito bons, né? A escrita da Stephanie Meyer é muito boa. E é tanto que o meu livro preferido não é nem Crepúsculo, é Lua Nova.
né? O filme de Lua Nova ele é um pouco mais arrastado, né? Porque trata muito das emoções e das reflexões, dos pensamentos que a Bella tem, né? Quando o Edward deixa ela e desaparece. Mas no livro a gente consegue, né? Entrar de fato ali na cabeça da Bella e entender, né? Por que ela se sentiu assim, por que ela se sentiu descartada, abandonada, né? Porque de repente, do nada, vamos assim dizer, né? O Edward, ele simplesmente some. A gente sabe depois que é pra protegê-la, mas de início parece que ele simplesmente não gosta mais dela, ele não quer mais ela. E no livro isso é feito de uma maneira assim, é descrito de uma maneira magistral. Eu acho que essa primeira é muito boa para descrever essa coisa mais do subconsciente, né, do aquela coisa mais íntima, mais subjetiva. Então, eu gosto muito da escrita dela. E uma terceira coisa assim que eu queria chamar a atenção é pra trilha sonora de Crepúsculo. Gente, os outros filmes nem tanto, embora as músicas sejam muito boas de todos os filmes. Mas o primeiro filme tem uma trilha sonora assim impecável. E a gente tem de tudo. A gente tem Linkin Park, a gente tem Paramore. Inclusive a Stephanie Meyer era fã, né, de Paramore, e ela fez questão de trazer, né, como uma das músicas principais do primeiro filme, uma música de Paramore. E é muito bom, né, a gente escutar ali nas telas. Mas a gente também tem o Robert Pattinson cantando uma música, né? Sim, ele também se arrisca no vocal. E aí na hora que a Bella, né, ela vai acordar no hospital, já no final do filme, né, depois de ela ser mordida, né, pelo James, a gente ouve, né, a música que o Robert Pattinson fez para o filme. Então a gente ouve ele cantando, é uma música lindíssima. E outras coisas, assim, tem Muse, tem uma outra banda que eu esqueci o nome agora, que é aquela música que toca logo no começo, quando fala o nome do filme, que eu amo. Então, assim, a gente tem uma trilha sonora impecável, que foi escolhida a dedo pela própria autora dos livros, né, que foi diretora executiva, se eu não me engano, de todos os filmes. Inclusive, ela aparece em muitos dos filmes. Então, ela aparece em Crepúsculo, ela aparece no Casamento e Amanhecer Parte 1. E eu acho muito legal essa relação que ela tem, né, de orgulho de ver os seus livros sendo adaptados para as telas. Então a trilha sonora super vale a pena, eu escuto sempre. E poder viver, né, essa nostalgia é muito especial. Eu acho que foi, né, uma série de filmes, é uma saga que marcou sim uma geração, mas que consegue se manter viva, se manter relevante até hoje. E por mais que algumas pessoas, né, tenham depois procurado outras sagas para substituir, entre aspas, Crepúsculo, né, por exemplo, Jogos Vorazes, que assim pra mim não tem nada a ver com Crepúsculo. Eu amo Jogos Vorazes, sou fã, mas assim, muita gente falou assim, Jogos Vorazes veio pra substituir Crepúsculo, não tem nada a ver. É uma distopia política, social maravilhosa, mas não tem nada a ver com as histórias de vampiro de Crepúsculo, com romance, nada disso. Né, teve também ali a série de filmes, né, de Insurgente, Dissidente, enfim, que eu nem sei quais são, só assisti o primeiro, se eu não me engano. E que eu também acho que não tem nada a ver. Mas assim, pra mim, a saga Crepúsculo é insubstituível, né? É uma coisa que ficou guardada ali como uma preciosidade e que vai, assim, se manter por muitos anos. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos as pessoas ainda vão estar assistindo aos filmes de Crepúsculo, ainda vão estar falando sobre, e quem sabe até lendo, né, os livros. A gente teve o lançamento, inclusive, né, quando o primeiro livro fez 20 anos, ano passado, a gente teve o relançamento do box e com um design totalmente diferente, lindíssimo, inclusive. E eu tive vontade de comprar, mas como eu tenho os livros, eu achei que não tinha necessidade. Mas se você não tem, né, eu super indico para você comprar e você dar uma chance, ler os livros, porque a escrita é muito boa e você tem uma outra experiência. Então, deixa aqui embaixo, assim, eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram a todos os filmes de Crepúsculo? O que é que vocês acham? Né? Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer? Você já leu algum dos livros? Né? Você gostou? Você não gostou? E por fim, você é Team Edward ou Team Jacob? Deixa aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo, né? Espero que vocês gostem. E vão aos cinemas assistir, né, aos filmes. Esse mês a gente tem, né? Este mês a gente tem aí Crepúsculo em exibição. Próximo mês tem Lua Nova. Eu convido todos vocês a assistirem todos os filmes, porque a experiência no cinema, de fato, é diferenciada. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!